14 de dezembro de 1991, Museu da Pessoa, São Paulo, Museu da Imagem e do Som, entrevista com o senhor Marcos Feldman, entrevistadora Paula Ribeiro. Bom, senhor Marcos, eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo que o senhor me dê o seu nome completo, data de nascimento e local de nascimento. O senhor segura o microfone agora. Sou Marcos Feldman, nasci em Quatro Irmãos, aliás, na colônia Quatro Irmãos, município de Erechim, Rio Grande do Sul, em 16 de setembro de 1923. E os seus pais, eles são... Os meus pais vieram da Ucrânia, Rússia, ainda vieram solteiros e casaram em 1918 no Uruguai. São da Rússia. Da Rússia. Uhum. E como é que, o senhor sabe a história de como é que eles foram para Quatro Irmãos? E na colonização daí que eles vieram. Aliás, o meu avô, por parte da minha mãe, ele veio para a Argentina, foi um dos primeiros imigrantes daí que veio à Argentina, porque ele era marceneiro, carpinteiro, e ele vinha montar os armazéns da companhia, para depósito de material, e após isso ele montava as casas para os colonos. E quando começou a imigração, antes de começar, aliás, a imigração em Philipson, no Rio Grande do Sul, ele foi um dos também primeiros que entraram para montar os armazéns e após as casas dos colonos. E isso aconteceu o mesmo também em Quatro Irmãos, quer dizer, ele foi o pioneiro dos pioneiros a chegar em todas essas colonizações. E depois de Quatro Irmãos ele foi para a Argentina, o Uruguai, onde até hoje se encontra. Ele faleceu no Uruguai, não? Uhum. E o senhor então nasceu em Quatro Irmãos? Eu nasci no contexto do combate de Quatro Irmãos, que se deu em 13 de setembro de 1923, onde até hoje existe o cemitério do combate, que se chama lá em Quatro Irmãos, que foi as tropas do governo vinham pela estrada de ferro, tiraram um trilho, fizeram uma armadilha, isso conta, porque tinha sido depois. Aí fizeram uma armadilha para as tropas do governo e foi um massacre total, onde foram enterrados dezenas, centenas, não sei lá, até hoje está lá o cemitério do combate, que se deu aquele combate, e após isso aqui os judeus começaram a abandonar aquilo porque mataram o seu David Feigenbaum, que é um colono, foi matado horrivelmente. Aí os colonos começaram a ir embora, não? A maioria uma parte foi para Arebango e outra foi para Passo Fundo, Santa Maria, Porto Alegre, e já não conseguiam mais voltar. Agora, aí teve aquelas partes que foi para Arebango, voltaram, mas já não voltaram no total, né? E sempre teve problemas. Quando eles voltaram, eles encontraram tudo roubado, tudo, os gados, as vacas, tudo bem que tinha, os revolucionários tomaram, comeram, deram recibos e depois nunca mais pagaram. O governo disse que ia indenizar, mas não foi nunca indenizado. Só começa. O senhor é uma pessoa, o senhor me disse que o senhor é um pesquisador amador, e o senhor tem um interesse muito grande por recuperar a história da colônia judaica no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber qual é a sua profissão de origem e por que desse interesse. Eu sou atualmente aposentado, eu era comerciante industrial. E como eu aposentei, então eu comecei a dedicar a esse trabalho, porque eu estou achando que não está sendo feito nada, absolutamente nada. E os museus atualmente que vêm está muito aceitam. Aqui, pelo menos aqui em São Paulo eu vejo isso. Ninguém procura um pesquisador ao fundo onde está o material. Como eu procurei, eu achei o senhor Hippolyte Wallenberg, que era o avô dele era um
um financista da ICA. Ele financiou advogado para defender o Beiles, no caso Beiles. E ele reside aqui em São Paulo, ninguém estava sabendo. O pai dele, o pai não sei, a mãe dele está aí no cemitério do Butantã, o cemitério israelita do Butantã, está aqui. Eu achei o material lá em Quatro Irmãos, que o Quatro Irmãos o cartório da Quatro Irmãos foi aberto em 1929 por senhor Reinaldo Freco, o primeiro oficial lá. E em Rebango foi antes, em 1919, onde se registravam o registro de nascimento, casamento, óbito, era tudo feito. Aquele tempo nem tinha, para óbito não era feito por uma pessoa que não era médico. Tem muita coisa que a gente tem hoje que seria porque tem um atestado de óbito assim, a pessoa faleceu de tosse, de desinteria, tinha que fazer um enterro, não tinha médico, ou tinha lá que nem farmacêutico, dizia que era farmacêutico, chamavam ele de doutor, mas era uma pessoa mais habilitada, mais própria para esse fim. Aliás, a gente tem que homenagear esse homem que se chamava Maurício Sass, o que ele fez, trabalhou tudo para manter um pouquinho de saúde na cidade, porque não tinha médico. Ele tinha que ser o médico e tudo lá. Né? Mas essa sua pesquisa, o senhor vai na casa das pessoas, o senhor faz procura. Como é que acontece? O senhor, por exemplo, me deu uma ideia de um documento muito importante que o senhor encontrou e que o senhor acha que é um grande registro histórico. Eu encontrei lá no cartório de Quatro Irmãos que incinerar os documentos do cartório de Quatro Irmãos, que ele ia se deslocar os mais assim documentos, alguma parte do documento foi para Jacutinga, município perto de Erechim, né? Sim. Quando a oficial que aposentou e que ela estava com os documentos esperando essa incineração, eu falei com ela, ela disse, não me queima esses documentos, vamos preparar. Aí eu fui em Erechim, falei com o advogado, com o juíza, e ele disse que tinha condições, mas como de fato o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro requereu, e depois de muita demora veio, a juíza aprovou, mas o juiz corregedor disse que não poderia ser entregue esse documento, foi de novo o advogado requereu, aí eles autorizaram a fazer a microfilmagem. Então, no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro se encontra todo esse material que é atestado de nascimento, atestado de óbito, atestado de casamento, tudo que foi feito, especialmente escolhi a parte judaica, se encontra no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. Eu muito interessante. Trabalhei durante muitos e muitos anos para encontrar uma foto da sinagoga de Quatro Irmãos, que não existe, que a sinagoga de Quatro Irmãos foi uma das terceiras sinagogas do estado do Rio Grande do Sul. E não, quando foi desmanchada, ninguém teve a ideia de tirar fotografia, mas finalmente encontrei essa foto. E hoje o senhor possui o original? Eu possuo a original, o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro também tem ela, mas depois muito sacrifício. E outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor de que forma o senhor, por conta própria que o senhor faz esse trabalho? Por conta própria. O que move o senhor realmente a fazer esse trabalho? Olha, eu interesso pela comunicação que está abandonada. Eu estive 20 dias em Porto Alegre pesquisando, achei muito material. O último contador da ICA, eu achei lá que ele tinha 2 livros, que nem livro de cartões, livros grandes assim, e já
ele não ia até incinerar eles, porque depois de 30 anos... Disse, imagina! Aí eu entreguei para o Marc Chagall. Achei uma fotografia muito importante, que ele deve ter também tirado uma foto, uma cópia, que não lembro bem, mas não me recordo certa data, mas deve ser 1934, mataram o senhor Maurício Caut, foi assassinado. Então foram e acharam o assassino e trouxeram ele, e quando trouxeram, tiraram foto de todos os colonos em redor com... Que bonito! Foi um crime, uma foto de crime de 30 anos, que 30, muito mais, 50 anos, né? Deve estar lá no Marc Chagall, não? Achei uma senhora que de solteira era Luísa, a crítica de casada era Luísa Aronson. Eu estive entrevistando ela, ela me disse, olha, tem uma foto aqui da primeira assembleia, reunião da cooperativa, que fizeram a cooperativa de crédito, que nem aqui também em São Paulo. Em São Paulo tinha do Bom Retiro, lá eles fizeram a primeira assembleia, e ela é a pessoa de idade, disse que essa fotografia vai se extraviar. Pedi para o Marc Chagall também ir pegar essa foto. Agora, eu gostaria só que o senhor, de uma forma objetiva, me contasse um pouco da sua trajetória de vida aqui no Brasil. O senhor nasceu em São Paulo, nasceu em Quatro Mãos, e como é que veio... Eu gostaria de falar do meu sogro, né? Tá. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse o nome da sua esposa e o nome dos seus sogros, por favor. A minha esposa chama Guilhermina Agagnoni Feldman. O pai dela, os pais, o avô, foram um dos pioneiros que chegaram no Rio Grande do Sul, os primeiros colonos, e o pai dela recentemente faleceu com 98 anos e meio, e foi o primeiro, e até hoje possui essas terras, é um dos mais progressistas produtores, aliás, o filho já é Maurício Leão Agagnoni, um dos maiores produtores de grão no município de Erechim. Tem a fazenda de criação de gado, búfala, ovelhas, e o meu sogro lutou muito lá desde o início, quando ele veio com o pai, ele veio ainda solteiro. Então, a Ica não queria dar terra, porque sabe que não ia se fixar na terra, só que enfim, e foi ao contrário, é ele que se fixou mais do que qualquer um, que ele é um símbolo em todos os livros, da Martha Feynman, do Eiser, qualquer um, consta o nome dele, porque ele tem diploma de prêmios. Em 1922 houve exposição de animais, ele tem primeiros lugares lá de criação de gado. Hoje em dia o Maurício Leão Agagnoni tem prêmios que está tirando todo ano, também como primeiro produtor. Ele foi um dos primeiros plantio direto de soja, que começou com plantio direto. Eu tenho até tem um jornal aí comigo mostrando onde foi premiado. E o meu sogro lutou muito lá, ele era uma pessoa muito religiosa, ele sempre comeu kasher, nunca durante a vida deixou de ser religioso, todas as obrigações judaicas, todos os dias ele colocava tefilin, e antes de tomar o café era os tefilin, e à tarde também fazia suas rezas, e nunca comeu três. Quando já estava diminuindo a colônia, já não tinha mais shortim, os matadores, ele lutou para manter aquilo até que já não deu, mas foi ele que lutou. E quando a Ica estava já nos últimos, já querendo vender as últimas terras, veio o diretor-geral, o Germunski, ele discutiu com ele, forçou a barra a situação, para ele dar um desconto especial para os filhos dos colonos,
para manter ainda algum lá nas colônias, que ele lutou e conseguiu isso aqui. Ele sempre lutou pelas terras lá de Quatrimônio. Sem ser a família do seu sogro, ainda existe algumas... Tem muitos aí, tem muitos. Tem diversos, tem o Guidário Fishman, tem os Bakalchuk, os Blacherenes, em lituano é Blacherenes, chama ele de Blacher. Tem os Kives, tem diversos colonos. Mas uns que vieram em 26 não são os primeiros. Agora o Guidário Fishman, também um grande produtor, também o pai dele veio logo no início. Foi um dos primeiros que chegaram lá. Agora, sobre a sua trajetória, como é que foi a vinda para São Paulo? Quando o senhor veio morar em São Paulo? Eu vim em 1936. Eu vim para Bauru, depois Santo André e atualmente em São Paulo. E o judeu sempre procurou ter mais conhecimentos, estudos, e lá nunca tinha condição do filho estudar em uma faculdade, como de fato esses que abandonaram são hoje os grandes, tem grandes médicos, cientistas, arquitetos, escritores, professores, da mais alta categoria. Por exemplo, o José Zato é um físico nuclear. Ele trabalhou na França e na Suíça com reator atômico, estava em Israel também. Eu estou só falando de Quatrimônio, porque Philipson tem outros elementos muito importantes. Tem o rabino Shlomo Levi, que foi o primeiro rabino que levou Matchá para em Cuba. É descendente dos Quatro Irmãos. Que bacana. Tem todas as áreas elementos muito importantes, tanto aqui como em todo o interior do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Em todo lugar se encontra elementos de mais importância que tem. Tem um pracinha em Belo Horizonte, que foi um grande herói que lutou na Itália. Como é que é o nome dele? Ele fez gravação em Belo Horizonte para o museu de lá, chama David Lavinsky. Nós criamos junto. Como é que era um dia na sua infância em Quatro Irmãos? Olha, o que o senhor fazia num dia? Lá era terrível, porque hoje em dia é tudo fácil. Lá, naquele tempo, digamos, até papel higiênico não tinha, era folhas do mato. Pão tinha que ser feito em casa, de dia. O azeite, o óleo que era usado, nós tínhamos que plantar amendoim, colher, levar para a fábrica lá, que tinha um moinho, tinha essa fábrica, e fazia o óleo. O trigo nós plantávamos para levar para o moinho e ser moído. Tudo que tinha que ser feito em casa. O pão de todo dia era feito em casa. Roupa que nós éramos crianças, só quando rasgava a roupa do meu pai, que minha mãe cortava, mas não tinha máquina de costurar, era máquina tudo feito à mãozinha, costuradinha. Quantos irmãos o senhor tem? Nós éramos 3 irmãos. Então tudo era feito assim. Sapato nós não tínhamos, mas o pai tinha. Era aquele sapato rústico, sem cor, né? Couro cru. Para engraxar, era sebo de animal e passava em cima com ligem do chaminé para proteger, porque graxa não tinha. Não tinha que nem hoje em dia aparelhos elétricos, que nem hoje tinha luz elétrica. Tudo era sem esse aparelho. Nem gramofone, só existia lá na Cidade do lá uma pessoa que tinha, né? A matcha era feita em casa, tudo era
feito em casa. Tudo devia ser terrível para as pessoas, para a mãe, né? E todos eram Mas assim. Mas o senhor ajudava no trabalho na terra? Ah, sim, desde que começou a gente começou a andar a pé, já começamos a trabalhar com a enxada, limpar a mandioca, limpar o milho. O pai cortava lenha para a estrada de ferro. O único meio de conseguir dinheiro era essa aqui, vender galinha, ovo e cortar lenha para a estrada de ferro. O pai derrubava uma árvore e cortava o tronco mais grosso, e os galhos mais finos nós cortávamos, os meninos. Carregávamos, levávamos para a estrada de ferro, numa carroça, com animais, com cavalos, porque não tinha caminhão. Mas o seu pai, na Rússia, ele já trabalhava como camponês? Lá na Rússia, o judeu não podia ter terra, mas eles trabalhavam não sei como dizer, porque eu sei que ele trabalhava com fumo, plantações de fumo. Era arrendado, eu não posso dizer, eu sei que ele trabalhava, porque ele já tinha prática de plantação. Então, como eles eram 7 irmãos, aí era fácil para vir para o Brasil, né? Assim, a maioria dos colonos que vinham eram com 6, 7, 8 ou mais filhos, que era o ideal para ir poder colonizar. Que nem eu falei, meu sogro eram 2 irmãos, já foi difícil. Agora, quer dizer, o senhor veio para São Paulo para estudar? Não, eu vim para estudar, logicamente. Eu vim para Bauru, eu já tinha uns tios lá em Bauru, então eu vim para Bauru. Depois, quando eu me casei Em que ano que o senhor casou? Em 1951. Aí quando eu me casei, começaram a aparecer os filhos, aí eu também pensei nos meus filhos, mudei para Santo André, é uma cidade maior, né? Que é mais fácil. E em casa hoje, o senhor segue as tradições judaicas em casa, na sua casa? Não, eu não sou muito religioso. Não sou dos religiosos. Apesar de eu... apesar de eu crer e ter fé e tudo isso aqui, mas é muito difícil, não? Seguir o ritual judaico, eu creio que os religiosos têm toda a razão de ser religiosos, e que o que está escrito na Bíblia é ponto por ponto certinho, não haja dúvida pela existência de Deus. A comprovação que eu tenho que existe Deus, eu não posso dizer. Pode? Hein? Não posso dizer, depois eu vou te falar. Pela existência de Deus, o que está acontecendo, o que está escrito pelos profetas, que está seguindo certinho o que está previsto, não haja dúvida. Tá bom. Eu gostaria da gente encerrar a nossa entrevista e gostaria de perguntar para o senhor qual foi a maior influência que o seu pai exerceu no senhor? Qual foi a maior influência dessa educação que o senhor teve em 4 irmãos? O que o senhor traz consigo dentro do senhor que o senhor diria, bom, essa foi a maior influência, o que eu aprendi em 4 irmãos? A honestidade. Isso é positivo. Isso é positivo? Tá bom. Eu gostaria então de agradecer o seu depoimento para o Museu da Pessoa e gostaria de deixar registrado que a entrevista com o senhor Marcos Feldman vale a pena voltar a entrar em contato, principalmente para obter informações sobre a pesquisa que ele realiza, tentando recuperar toda a história de Barão Hirsch, Philipson, inclusive estudando nomes de ruas em São Paulo, nomes judaicos de rua, né? Fazendo um trabalho de pesquisa, né? Imigração judaica no interior de São Paulo, de cidade em cidade eu estou trabalhando para ver se consigo recuperar a história. Tudo que for possível, né? Tá bom, então. E estou escrevendo no hebreu a memória e futuramente, se eu tiver condição, tempo, eu vou também escrever sobre diversos assuntos sobre a memória. Né? Tá bom. Muito obrigada então, senhor Marcos. Muito obrigada.